Bom dia para todos, sejam bem-vindos. Nós estamos estudando o quinto tratado de Maitreya, chamado Uttara Tantra Shastra, que significa o tratado, né, sobre o ensinamento mais profundo, o ensinamento último, mais profundo. Uttara significa insuperável. E Tantra tem o sentido de ensinamento também, um dos sentidos, né? Então, nós vimos que nesse Uttara Tantra Shastra, o Maitreya, ele fala especificamente, é o ensinamento que ele deu para a Asanga, né? E ele fala especificamente sobre o tema da natureza de Buda, a natureza da mente de Buda. E ele divide esse ensinamento em 7 pontos, que são 7 pontos Vajra, né? 7 pontos indestrutíveis, adamantinos, 7 pontos fundamentais. Nós já vimos 2 desses, que é Buda e Dharma. A gente está vendo o terceiro desses pontos, que é Sangha. Sangha significa assembleia, comunidade, né? E aqui nós vimos até agora que para o Mahayana, para esses ensinamentos do Mahayana, essa comunidade, ela é uma comunidade, não é simplesmente a sanga comum, dos seres comuns que fazem parte da comunidade de estudantes budistas, né? Aqui para o Mahayana, essa comunidade ela tem um sentido especial, é um tipo de seres que já estão mais avançados no caminho, são bodhisattvas e já mais avançados no caminho. E aqui ele descreve as características dessa comunidade, desses bodhisattvas. É o ponto que a gente está vendo aqui. A gente viu no item. A gente já viu aqui no texto dele, né? A gente já analisou esse texto aqui. Diante daqueles que realizaram perfeitamente o ponto delicado do não-eu de todos os seres, como sendo pacificação, que viram a não substancialidade das emoções perturbadoras, pois a mente destes seres é por natureza clara luz, e que, dotados de uma inteligência não velada, veem que o perfeito Buda está presente em todos os seres, e cujo olhar de suprema sabedoria tem por objeto a perfeita pureza e a infinidade desses seres. Diante destes que têm essa realização, eu me prosterno, eu rendo homenagem. Esse foi o ponto que nós vimos até agora. Então, eu não vou me deter nele, não. Só estou puxando ele para pegar um gancho para a gente ir seguindo a partir daqui. Mas é claro que, à medida que a gente for vendo no dia de hoje, esse tema vai ser revisto de novo, vai ser esse esse parágrafo ele vai ser destrinchado, por assim dizer, né? Então vamos adiante aqui, vamos lá. No versículo 14, o texto diz o seguinte, aqui em sânscrito e em tibetano. No sânscrito: tendo purificado sua visão pela sabedoria interior, que apreende o real em sua exata compreensão e em sua multiplicidade, a Assembleia dos Santos Bodhisattvas, que não retrocedem mais no samsara, é dotada de qualidades insuperáveis. No tibetano: a Assembleia dos Sábios Bodhisattvas, que não retrocedem mais no samsara, possui qualidades insuperáveis,
graças à pura visão da sabedoria interior, que apreende a talidade e a multiplicidade. Esse tema a gente já viu também nos nossos últimos encontros. A gente vai estar retomando ele aqui agora. Aqui a gente, o que ele está querendo dizer com isso, né? Primeiro ele fala da Assembleia dos Bodhisattvas que não retrocedem mais. Como a gente viu, no caminho do Bodhisattva, a gente tem várias etapas desse caminho. Nós, por exemplo, o caminho do Bodhisattva começa no momento que, pela primeira vez, a gente faz uma aspiração de alcançar o estado de Buda para poder libertar os seres do sofrimento. Primeira vez que a gente faz essa aspiração, a gente entra no caminho dos Bodhisattvas, porque o Bodhisattva é esse ser que se preocupa com o alívio do sofrimento de todos os outros seres, sem exceção, né? Então, às vezes a gente pensa em alguns seres, outros a gente acha não, que a gente não vai se esforçar muito para que eles se libertem. Alguns a gente até pensa assim, que não, esse aqui eu vou deixar ficar no samsara mais um pouquinho, né? Porque a nossa visão é muito limitada, né? Mas à medida que isso, tudo bem, a gente ainda é um bodhisattva, assim, certo? Mas isso é porque a gente é muito iniciante, estamos muito apegados ao nosso eu, nós temos uma visão equivocada sobre as coisas. Então, a compreensão que a gente tem sobre a natureza dos seres e sobre os fenômenos que acontecem ainda está muito limitada, né? Mas a gente não pode ser hipócrita também, né? Achar que não, eu quero que todos os seres sejam felizes e pronto, eu quero isso. É isso que eu quero mesmo, no fundo do coração? Ou estou só repetindo umas palavras bonitas, né? Isso não é ter entrado no caminho do Bodhisattva, repetir as palavras. Tem que ter uma compreensão. Por isso é que eu digo que tem que ser quando a gente, pela primeira vez, a gente, do fundo do coração mesmo, a gente realmente tem o desejo de ajudar os seres a sair do samsara, do sofrimento. E a gente entender que a única forma da gente fazer isso é alcançando o estado de Buda, porque no estado de Buda você tem uma compreensão clara de como fazer isso. Enquanto a gente não alcançar o estado de Buda, a nossa visão ainda é limitada e se a gente não conseguiu ainda sair do samsara, como é que a gente vai conseguir ajudar os outros a saírem do samsara, né? Ser uma orientação para quem está querendo sair do samsara. Então a gente tem que fazer esse caminho primeiro. Mas é diferente quando eu vou fazer esse caminho de sair do samsara e de alcançar o estado de Buda, pensando em mim mesmo e nos benefícios que isso vai trazer para mim. E é diferente quando isso passa a ser uma etapa, um meio para que eu possa atingir o meu objetivo final, que não é. Essa é a diferença do Mahayana. O objetivo final do Mahayana não é alcançar o estado de Buda. O objetivo final de Mahayana é fazer com que os outros seres alcancem o estado de Buda. É libertar os outros seres. Então, alcançar o estado de Buda é uma etapa do meu objetivo. Quando eu alcançar o estado de Buda, eu não descanso ainda. Porque agora sim que eu alcancei o estado de Buda, eu vou poder ajudar os seres a conseguir de uma forma mais eficaz, né? A gente vê isso nos textos, nos sutras que falam sobre a vida do Buda, a gente vê como que ele fazia isso, né? Você tinha uma... Ele estava sentado na floresta, tinha uma pessoa que estava passando e perguntou para ele, você viu uma pessoa assim, 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 correndo por aqui? Aí ele fala, não, mas o que é mais importante para você? Sair atrás de fulano, ciclano,
ou alcançar o despertar? Aí ele fala, alcançar o despertar. Aí o Buda fala, então senta aqui, né? Aí, com isso, ele conversou em alguns momentos, ele foi conversando, explicando o funcionamento da mente, a natureza dos fenômenos, o caminho para alcançar o despertar, e depois do término daquela conversa com o Buda, esse indivíduo se tornou um arhat, conseguiu sair do samsara e alcançou o nirvana. Ainda não foi o estado de Buda, mas ele conseguiu sair do estado de sofrimento. Então, para alguém que tem essa visão que o Buda tem, isso é rápido até a forma de poder tirar as pessoas que estão já, que têm uma mente, como é que se diz, já treinada, assim, uma mente que compreende, né, as coisas, para alcançar esse processo, né? Então tá, então assim, dessa Assembleia dos Bodhisattvas, que eu estava falando dos caminhos, a gente tem vários caminhos, são várias etapas do caminho, desde o momento que a gente faz essa aspiração até o momento que a gente alcança o estado de Buda. Então, isso é dividido em 5 caminhos e em 10 terras, né? Assim, o importante, a gente que está nessa fase inicial, a gente está no caminho chamado caminho da acumulação. Esse caminho da acumulação, a gente tem que adquirir méritos, porque ou seja, um karma positivo. Esses méritos vêm das nossas ações positivas, elas trazem como retorno o que a gente chama desse karma positivo, que são hábitos mentais que nos ajudam a nossa mente a se libertar da forma de pensar equivocada e nos ajudam a pensar de uma determinada forma que nos ajuda a abandonar o erro, a ignorância e encontrar com a mente clara, a clara luz da mente de Buda. Então, a gente tem que adquirir esses méritos fazendo ações meritórias, né? E também fazer o treinamento que chama aquisição de sabedoria, ou de conhecimento transcendente. Isso vem com a prática da meditação, onde a gente começa a observar a nós mesmos e nós vamos percebendo a nossa mente como funciona e assim a gente vai conseguindo se libertar dos equívocos da mente, né? E buscar a pacificação dos processos mentais até que a gente consiga enxergar a nossa verdadeira natureza. Esse processo de autoconhecimento é chamado de aquisição de sabedoria. Então, nessa fase de aquisição, a gente está se esforçando, todas as práticas que a gente faz são para adquirir mérito e sabedoria. Por exemplo, quando a gente faz a prática de Cherenzi, prática de Cherenzi, a gente, enquanto está recitando o mantra de Cherenzi, toda vez, enquanto a gente está com aqueles pensamentos despertando compaixão por todos os seres, a gente está adquirindo mérito com essa prática. No momento que a gente para a recitação do mantra e a gente entra em meditação, é a fase de aquisição de sabedoria. Então, vocês veem que as práticas que a gente faz, elas têm um sentido, né? Elas têm o sentido de ajudar no nosso treinamento, né? Fazendo a prática várias vezes, a gente vai avançando nesse caminho dessas duas acumulações. Então, o primeiro caminho é esse da acumulação. O segundo caminho é o que, a partir dessa acumulação, a gente continua com ela mais um pouco, até um ponto em que a gente consegue ter essa percepção da vacuidade, a percepção, a, a percepção direta da vacuidade dos fenômenos e dos seres, ela inaugura o terceiro caminho, que é o caminho da visão. Então, esse caminho da junção é a fase que a gente já acumulou bastante mérito, continua acumulando méritos e vai desenvolvendo a busca, né, dessa compreensão do que é a vacuidade. E aqui é o ponto que a gente está agora, né?
os ensinamentos sobre a Prajnaparamita, que falam sobre a vacuidade, o Asanga não estava conseguindo compreender isso muito bem, então ele resolveu pedir orientações. Quem poderia dar esse ensinamento para ele, né? Essas orientações para ele? O Buda já não estava mais presente, né? Mas haviam alguns bodhisattvas de alto, já da 10ª terra de Bodhisattva, da fase do final do caminho, já estava no caminho de se tornar Buda. Então, esses bodhisattvas poderiam dar essa orientação. Então, ele vai para as cavernas e fica meditando, meditando em Maitreya, pedindo que ele pudesse aparecer para dar as suas instruções. E depois de 12 anos de meditação, Maitreya, ele conseguiu enxergar Maitreya, que pelo texto, Maitreya fala para ele que estava presente desde o momento em que ele desejou fazer esse retiro. Maitreya já foi para a caverna e chegou na caverna antes dele. Mas ele passou 12 anos ali, né? E às vezes reclamando, esse Maitreya não aparece, né? Que absurdo, fala tanto em amor e compaixão, não tem compaixão por um pobre praticante como eu. Isso são outras palavras, mas esse sentido, isso está na história. A história fala disso, né? Ele abandonou por 3 vezes, ele abandonou o retiro, 4 vezes. Mas finalmente ele consegue encontrar Maitreya e recebe os ensinamentos de Maitreya. E esses ensinamentos, quando ele retornou para o nosso mundo habitual aqui, ele redigiu 5 tratados, né? Ok, vamos seguir adiante. Então, essa assembleia de bodhisattvas, esses bodhisattvas, como a gente viu, a gente tem bodhisattvas muito iniciantes, como nós aqui, né? E nós temos alguns que já estão mais avançados no caminho. Aqueles que já tiveram essa visão da vacuidade, eles se diz que eles estão na primeira terra de bodhisattva, né? Das 10 terras. As outras terras que vêm em seguida, as outras 8 terras, são etapas onde essa experiência vai se aprofundando cada vez mais. E a 10ª terra é aquela terra que está nos portões do estado de Buda, ou seja, é a última fase desse treinamento, onde a gente tem a, a destruição completa do orgulho e do egoísmo, que são as emoções mais difíceis da gente poder se libertar delas, né? A primeira terra de Bodhisattva, a gente já tem essa visão da vacuidade, que isso a gente fala da vacuidade e a gente tem uma compreensão intelectual da vacuidade. Mas quando a gente, meditando, consegue perceber, né? A gente tem aquele insight, a gente pensa, nossa, então é isso, né? Quando a gente tem essa compreensão interna, né? Que não é uma compreensão de texto, de palavras, ela é uma visão clara, né? Quando você olha e enxerga e aquilo faz um sentido para você, né? Então, esse momento a gente tem esse lampejo dessa visão da vacuidade, tanto do nosso eu como dos seres e dos fenômenos, né? Então, essa primeira percepção inaugura o estado da primeira terra de Bodhisattva. Essa é uma percepção fugaz, ela não dura muito tempo. Depois a gente continua meditando, nada acontece, continua meditando e nada acontece. Passa uma semana, 2, 3 meses, aí de repente a gente tem de novo essa experiência. Aí ela dá uma confirmada naquilo que a gente vivenciou. De novo ela é fugaz e ela desaparece. Mais para frente a gente tem mais uma outra percepção. Então vai se tornando cada vez mais frequente esses lampejos e eles vão durando um tempo cada vez maior. A gente vai conseguindo aos poucos ter uma estabilidade
nesse estágio meditativo, de conseguir ficar nisso durante um tempo, né? Então, isso são as várias terras de Bodhisattva, são esse percurso que a gente faz em que vai ampliando essa experiência dessa visão dos fenômenos, né? Visão clara, direta dos fenômenos como eles são, que é o que a gente chama de essa percepção da vacuidade. Vacuidade não significa que é vácuo, vazio, né? Nada, não é isso. A vacuidade significa que tanto o eu quanto os fenômenos, eles não têm uma densidade, uma existência intrínseca em si mesmo. A existência deles depende da reunião de causas e de condições, né? Então, para que o meu eu exista, foi importante causas e condições. Foi importante que milhares de pessoas tivessem vivido no passado até que os meus pais pudessem me gerar, né? Que uma quantidade imensa de pessoas tivessem trabalhando e se passando por várias experiências para que eu pudesse receber um alimento, produzir um alimento, que eu pudesse receber esse alimento, que alguém, foi importante que alguém tivesse estudado medicina muitos anos antes de eu nascer, para que na hora que eu nascesse tivesse ali um médico, então quando eu tivesse doente ele pudesse me tratar. Então, para que eu exista hoje, aqui, agora, foi necessário que muita coisa tivesse acontecido à minha volta. Se alguma dessas coisas não tivesse acontecido, eu poderia não existir, né? Eu poderia já ter deixado de existir. Então, esse é um dos sentidos da questão da vacuidade do nosso eu. Isso significa que, para que esse eu exista, foi necessário que uma outra coisa tivesse acontecido, né? E é importante a gente saber que muitas coisas e muitas pessoas e seres que a gente não faz a menor ideia de quem sejam foram fundamentais para que a nosso eu tivesse essa existência aqui agora, né? Esse é um dos sentidos, porque os outros sentidos são de verificar que o eu ele é composto de forma, sensação, percepção, consciência, vários elementos, e que se um desses elementos não está presente, não existe a, a experiência de um eu. Se não tivéssemos corpo, a gente não teria a experiência do eu, porque a percepção que a gente tem do eu, ela está também muito intrinsecamente ligada ao nosso corpo. Tanto que quando acontece alguma coisa com o nosso corpo, eu estou sentindo dor, eu estou doente, eu estou isso, é o corpo, né? Quando a gente fala eu, a gente está se referindo muitas vezes ao corpo. Bom, enfim, então, nesse caminho do Bodhisattva, tem um momento em que ele não, em que o grau de experiência que ele tem meditativa, a experiência da vacuidade, o grau de consciência que ele tem dos fenômenos, já está tão aprimorado, está tão refinado, que ele não tem mais a possibilidade de voltar a cair no samsara. Até que esse estágio tenha sido alcançado, depois do fenômeno da morte e do renascimento, a gente tem a possibilidade de voltar nos reinos inferiores e de voltar no samsara. E de voltar no samsara, esquecendo de tudo que a gente aprendeu naquela vida e experimentando de novo o sofrimento, né? Claro que vai ser de uma forma diferente, porque aquilo que a gente aprendeu de verdade, a gente não esquece. Então, seremos pessoas que vão passar pelo sofrimento de uma forma diferente, né? Com uma compreensão maior, mas a gente vai passar ainda pelo sofrimento. Quando a gente já alcança essa sétima terra de Bodhisattva, a gente está num estado chamado de não retorno, né? De não retrocesso, né? Significa que a gente não recai de novo
nas experiências complicadas do samsara. Mas até que a gente, isso é um alívio para a gente, né? Você fala, a partir daqui, agora o caminho é só para frente, só para o estado de Buda. Mas enquanto isso não alcançar, a gente tem essa possibilidade de estar indo e voltando, né? De eventualmente, por conta do nosso karma, de experimentar de novo vidas de sofrimento. Então, quando ele está falando aqui sobre a Sangha, ele está dizendo que é uma assembleia de bodhisattvas que não retrocedem mais no samsara. E eles possuem qualidades insuperáveis graças a essa pura visão da sabedoria interior, que apreende a talidade e a multiplicidade. A palavra aqui a gente tem em sânscrito yatavad e avad. Yatavad significa exatamente da maneira correta e avad indica multiplicidade. Yatavad é o conhecimento da essência, da talidade, da unicidade das coisas. E Yavat significa um conhecimento extensivo da multiplicidade das coisas. Então, o que ele quer dizer quando ele está falando isso? Qual que é essa sabedoria específica desses bodhisattvas? O Yatavat é o termo que ele, em sânscrito, que significa um conhecimento em profundidade da unicidade das coisas. Então, quando a gente vê o gato, né, não é qualquer gato, não é qualquer ser, não é qualquer gato, é esse gato. Então, um bodhisattva desse nível, quando ele olha para esse gato, ele consegue ver o gato como um fenômeno único. Todos os outros seres são diferentes, todos os outros gatos são diferentes. Esse gato ele é único. E ele é único porque eu conheço ele da história de quando ele nasceu, né? Conheço ele desde as vidas passadas que ele teve. Então eu tenho uma visão dele que faz com que ele seja um fenômeno único. Isso é possível através de um aspecto da mente de Buda chamado a sabedoria discriminativa, que percebe os fenômenos na unicidade dos fenômenos, que é representada pelo Buda Amitabha. O Yavad, que é o conhecimento da multiplicidade, é a percepção de todos, que todos esses seres, quando você conhece, vamos pegar primeiro, voltar no anterior, né? Quando você conhece esse ser, esse gato, na sua unicidade, eu percebo que a natureza da mente desse gato é a natureza da mente de Buda. E que ele está mergulhado numa experiência de ignorância, de ilusão, de confusão mental, porque ele não consegue perceber a sua verdadeira natureza como mente de Buda, e ele se enxerga como um gato. E por isso ele é um gato, né? Então, eu, como um bodhisattva lá desses altos níveis aqui, né, eu vou olhar para o gato e vou ver que o gato ele tem a natureza da mente de Buda e que ele está preso num pesadelo em que ele acha que é um gato e ele sofre por conta disso, né? Então, eu tenho essa percepção desse. Mas além desse ser, a gente tem as formigas, a gente tem os passarinhos, a gente tem os outros gatos, tem vários seres humanos, tem diversos outros seres. Para cada um desses seres, eu consigo ter essa percepção em profundidade, de ver até a verdadeira natureza última dele e perceber que a natureza última dele é uma natureza de Buda e que ele está preso num equívoco, que é um estado de ignorância. E eu percebo qual é o equívoco dele, né? O equívoco de nós aqui é que nós olhamos para nós mesmos e nos consideramos seres humanos. Então a gente se acha que nós somos seres humanos limitados, com um eu, né?
achamos que nós somos o nosso eu, né? E não percebemos que a nossa mente, ela é vasta, como a mente de Buda, ela tem a onisciência e ela preenche todo o espaço. Então, quando o Yavad, que é a outra sabedoria envolvida aqui na mente dos Bodhisattvas, ele consegue perceber a totalidade dos fenômenos. Então, pelo Yavad, o Bodhisattva percebe que não é apenas esse gato que tem a natureza de Buda, mas que todos os outros seres possuem a natureza de Buda. Todos os outros seres igualmente possuem a natureza de Buda. Então, essa sabedoria do Yavad é a sabedoria da equanimidade, associada ao Buda Ratnasambhava. Essa sabedoria da equanimidade percebe que todos os seres, absolutamente todos os seres, estão no mesmo nível, por assim dizer, são igualmente, possuem com a mesma quantidade, com a mesma intensidade, a mesma mente de Buda. Não só isso, como eles conseguem ver a totalidade dos fenômenos, não só a totalidade dos seres, mas também a totalidade dos fenômenos. Então, como eu falei, esse texto é um texto que a gente viu nos nossos encontros anteriores e eu estou retomando ele aqui. Seguindo adiante, esse conhecimento da talidade, o que é essa talidade que eu estou falando? A talidade é o seguinte, é perceber as coisas tal qual elas são. Então, essa talidade significa o tal qual, ou seja, a verdadeira natureza dos fenômenos e dos seres. Isso é chamado de talidade, né? Então, esse conhecimento da verdadeira natureza dos fenômenos e dos seres que os bodhisattvas têm vem da sua compreensão do caráter pacificado dos seres desse mundo e da perfeita pureza de sua natureza e da visão que eles têm da destruição das impurezas, dos kleshas, desde a origem. O que ele está querendo dizer com isso? Que esse conhecimento que os bodhisattvas têm dos seres, tal qual eles são, da verdadeira natureza de cada um desses seres, como o gato, por exemplo, ele vem ao perceber que a natureza da mente dos seres ela é pacificada, ela tem um aspecto puro, essa mente, e tem um aspecto impuro. Esse aspecto impuro é o funcionamento habitual da nossa mente, com essa quantidade de pensamentos, conceitos, ideias, emoções, esse tumulto que vive na nossa mente. Isso é o funcionamento da nossa mente mundana, a nossa mente habitual, a nossa mente perturbada, né? Então, essa mente perturbada, quando ela é pacificada, quando ela se acalma e vai se acalmando e vai ficando relaxada e vai parando de produzir essa quantidade de pensamentos e fenômenos mentais, vai ficando calma, calma, até o momento dela não produzir mais nada, né? Quando isso acontece, a natureza verdadeira da mente de clara luz aparece diante dos nossos olhos. O que impede a gente de perceber essa natureza luminosa da nossa mente é as perturbações provocadas pela nossa mente habitual, nossa mente perturbada, enlouquecida, que é como um macaco louco pulando de um galho em galho, né? Que o Mingyur Rinpoche chama de mente macaco louco. Então, isso que ele quer dizer, que ele percebe que a natureza real dos seres é essa natureza pacificada, né? Mas que está
coberta por uma camadas espessas de ignorância e de perturbação. Então, isso significa que a verdadeira natureza dos seres ela é pura, né? O que é perturbado é algo que não faz parte dos seres, é uma confusão, é algo que é uma mentira, é algo que é adventício, que é adquirido, né? Que não é nosso de verdade, né? A nossa ignorância não é nossa. A nossa ignorância é uma coisa que é uma roupa que a gente vestiu, né? Ela não é a nossa natureza essencial. E ela não existe, né? Porque a mentira não existe, né? A ignorância é a mentira, é a ilusão. Isso não existe, né? É, nós, iludidos, enxergamos as miragens e as ilusões de ótica e todos esses fenômenos e mergulhamos dentro deles e vivemos dentro deles achando que eles existem, né? Mas isso, na verdade, não existe, porque tudo isso é falso, né? Isso é a natureza ilusória das coisas, é a natureza, o quanto que as coisas são falsas e mentirosas e não são verdadeiras. Aquilo que é verdadeiro é a mente clara, clara, luminosa da mente de Buda. E a natureza dos fenômenos tais quais eles são. Porque quando a gente olha para os fenômenos, a gente não vê como eles são. A gente vê a partir do nosso ponto de vista, do nosso ego, do nosso eu. Então eu vou ver aquele o Doge e o sino que está ali na mesa do Daniel. Aquilo para mim eu vejo a distância que tem entre eu e ele, o tamanho, tudo isso tem a minha referência do eu, né? O padrão do meu eu. Então eu meço as coisas. Aquilo está distante, não está tão distante quanto a parede, está menos distante do que a parede, tem um tamanho, tem esse determinado tamanho, não é tão grande quanto o altar, não é tão pequeno como um pelinho do tapete. Então, todas essas coisas são elementos que a minha mente atribui ao fenômeno e que não fazem parte do fenômeno. Esses elementos, eles são simplesmente a relação que esse fenômeno tem com o meu eu, relação de distância, de tamanho, de tempo e de todos os outros elementos. É como que eu me deparo com esse fenômeno. Então, o eu da gente entra na frente dos nossos olhos e as coisas são vistas em função do nosso eu. E a gente não vê as coisas como elas são, né? Ah, diga. E é possível, por exemplo, nesse atingir essa clara luz em que a gente desperta, é compatível com viver nesse mundo? Claro, o Buda não viveu nesse mundo. É, Então, é só que a gente vai viver como ele, tá. É né? por isso que é sair do É samsara, sair né? do sansara, É não é algo sair do mundo. você sai do samsara porque você acaba não se identificando mais com com essa roda, né? Isso. Com essa. Esse modo de funcionar da mente, né? Isso. É muito evidente o modo de funcionar da nossa cultura, da nossa civilização. Então, assim, a gente no dia a dia a gente tem um monte de necessidades e de coisas, está atarefado com um monte de coisas e essas coisas elas perdem completamente o sentido, né? E você vê passa a dar valor para outros fenômenos, né? Para outras coisas que a gente normalmente não dá valor, né? Então isso muda também, né? Transforma a nossa vida também. Totalmente, totalmente. Mas você vê, o Buda falava eu em vários momentos dos textos. O Buda diz eu pensei, eu fiz, né? Então, muitas vezes ele dizia assim, um pensamento apareceu
Então, um pensamento apareceu, né? Em outros textos, ele fala, então eu pensei, né? Então, esse eu significa que ele tinha um eu, que é uma forma dele poder se manifestar no mundo, né? Mas ele não estava identificado com esse eu. Esse eu era um personagem. Ele se relacionava a partir de um personagem, né? E ele tinha consciência de que isso era um personagem, né? Então, é estabelecer uma relação com esse eu. Porque se a É. gente tira o eu, a gente morre também, né? Porque eu acho que é uma função para a gente estar encarnado, né? Ter Não, esse eu. Porque senão a gente fica louco também. Não sei, assim, tem umas coisas, né? não, eu acho que a gente tem uma, a gente tem, a gente tem um medo desesperado de perder esse eu, porque a gente acha que ele é tudo, né? Mas quando a gente percebe que ele não é nada, que ele é um empecilho, muitas vezes, a gente passa a não dar tanto valor para ele assim. Mas ele é uma forma da gente poder se relacionar, né? Então não é que a gente morre, né? O Buda alcançou o despertar ali, pronto, né? A experiência da iluminação. Não tinha eu, né? Na hora que ele vai ensinar para as pessoas, ele pensa, eu preciso falar com as pessoas, eu preciso transformar isso em ideias, em palavras, para eu poder fazer, para eu poder comunicar isso para as pessoas. Então, esse processo de trazer da mente dele, colocar em palavras, ou seja, essa limitação, você tem que limitar ali o conteúdo que você quer transmitir, você tem que limitar e colocar ele numa forma para que você possa passar para o outro, para que o outro possa entender aquilo, e a partir daí ele conseguir abrir aquilo e ter aquela experiência do que ele está falando, né? Então a gente vai passar uma coisa zipada, né? Então, através das palavras, né? Por exemplo, vacuidade é uma palavra. Vacuidade não existe a vacuidade da palavra vacuidade, é claro, mas vacuidade é uma palavra, né? Então é importante que essa palavra, ela, dentro da nossa mente, ela possa explodir no seu sentido e a gente perceber o sentido disso. Não ficar com a palavra, mas perceber o sentido, né? Então, esse processo que ele faz é a partir do eu, com o eu que ele consegue pegar essa ideia, né, e transmitir isso na forma de conceitos e de palavras para os outros, né? E as pessoas se relacionarem com ele, fazerem uma homenagem para o Buda, fazerem uma oferenda para o Buda, entregar um alimento para o Buda, e ele vai comer esse alimento. Tudo isso ele faz com o seu eu, né? Mas ele não tem necessidade do alimento, percebe? Assim, a mente, a, deixa eu pegar aqui uma outra ideia. A gente sabe que ele estava passando, o Buda estava passando por várias experiências de ascetismo, né? E que ele ficou pele e osso, literalmente, né? Nos sutras, o Buda diz que teve um momento que ele tocou a barriga e ele sentiu os ossos da coluna vertebral, né? Dava para contar, passar assim e sentir a barriga negativa, né? Sentir os ossos da coluna vertebral ali, né? Então ele ia urinar, urinava uma gota, né? Então ele estava assim com literalmente pele e osso. Aí ele se alimenta quando ele percebe que ele está a ponto de morrer, porque aquilo não ia levar a lugar nenhum, ele recebe o alimento da sujata, ele se alimenta com aquilo, e aí ele se levanta, vai para o rio, toma um banho, segue o caminho, vai até o pé da árvore Bodhi, né? Faz ali uma almofada, senta, medita e durante a noite ele alcança o despertar na última fase da noite. Ele alcança o despertar. A partir daí, a imagem que a gente vê do Buda é um Buda com um corpo normal, luminoso, que irradia luz assim
a centenas de metros, talvez quilômetros de distância, mas ele não está mais aquele esqueletinho. O corpo dele, né? Por quê? A mente dele, né? A mente do Buda, ela é, ela formata o corpo. O nosso corpo é assim como ele é hoje, porque a nossa mente mantém esse corpo com esse formato. Se a gente alcança uma compreensão mais ampla, uma mais luminosa, nosso próximo corpo se modifica. Quando vocês veem o livro do Yogananda, né, a autobiografia de um yogi, tem um momento em que ele fala que depois dele ter tido a experiência do samadhi, o corpo dele mudou, o corpo dele ficou mais forte, ficou com um formato diferente, né? Então, e mudou sim, né? Então, ele não tem necessidade de alimento, mas ele se alimenta por causa da necessidade dos outros, porque isso proporciona mérito para quem entrega alimento para ele. Então, para que os outros possam adquirir mérito, ele esmola e recebe um alimento que ele não necessita, né? Você vê que ele circulava entre essas duas naturezas, essa natureza absoluta e a natureza relativa, né? Então, aqui ele diz que a pureza dessa natureza e a visão que eles têm da destruição das impurezas desde a origem. O que ele está querendo dizer com isso? Essa destruição, aniquilação, é o mesmo termo que a gente usa, é o mesmo termo que se usa para falar do nirvana, que é a aniquilação do sofrimento, né? Não é a aniquilação de nós, não é isso, é a aniquilação do sofrimento. Então, aqui ele está falando que essas impurezas, que o nome que ele usa é kleshas, ela é aniquilada desde a origem. Esses kleshas significa as emoções perturbadoras. Então, o ódio, o desejo, a inveja, o orgulho, essas emoções perturbadoras, que são o que produz todo o karma que nós temos, né? Os bodhisattvas, eles olham para os seres, veem essas emoções perturbadoras dos seres, né? Mas eles veem que elas não existem desde a origem, ou seja, elas são um equívoco. Então, essas emoções perturbadoras, que são aquilo que prende a gente no samsara, elas não têm uma existência real. Está vendo? Ele está falando aqui da vacuidade das emoções perturbadoras, da vacuidade da nossa mente habitual, né? Essa vacuidade tem um outro aspecto dessa vacuidade. O que fundamenta o funcionamento da nossa mente habitual e das nossas emoções é uma mentira, é um equívoco, né? No momento que a gente descobre que essa mentira, tudo desaparece, né? Quando eu me dou conta de que aquilo é uma miragem, as imagens desaparecem, né? Quando você muda de posição e aquilo que era uma ilusão de óptica, se você muda a posição onde você está olhando, aquilo desaparece, né? Se você está vendo aqui uma coisa, um desenho todo contido dentro de um quadradinho e tal, né? Mas eu começo a olhar para o outro lado, eu olho para o outro lado, eu vejo que, na verdade, são várias coisas, uma na frente da outra, que dão a impressão de ser né? Como um desenho animado, né? Como era feito o desenho animado antigamente, na época dos estúdios Disney antigos, né? Que vinham várias lâminas, uma na frente da outra, e dava a impressão de ter colocar isso na vida, você precisa já ter um karma positivo alcançado para você conseguir enxergar, assim, né? Que você está falando de experiência. Porque, na realidade, quando você está envolto na raiva, no ódio, você comete ações negativas e aí você deixa o mundo
treva que a gente vive, a era, né? Aham. Então, assim, tá no meio disso, como é que você começa? Então, tem que ter muito karma positivo para começar, né, acreditar que elas não existem. Mas elas não existem, mas elas perturbam tanto que elas causam um caos no mundo, né? A gente Não tem as é, diferenças sociais, a gente tem a não falta é, de não educação. é acreditar que elas não existem, é enxergar que elas não existem. É É diferente. diferente. Acreditar, a gente está funcionando na mente habitual. Praticar, né? Quando ela vem, talvez barrar. É, Mas aí vai depender de um monte de causa social para eu barrar, né? Eu tenho que estar, eu não posso estar com muita fome, eu não posso estar sendo agredida sim, violentamente. sim. Mas Então é uma tudo isso bola de vem. neve. Você vê que essas causas sociais, como você fala, elas são fruto do nosso karma É, adquirido, isso. né? Então, por isso é que o ensinamento do Buda, né, ele resume o ensinamento dele naqueles três princípios, né, que eu nunca vou me cansar de dizer, de repetir, em que ele fala: para de fazer o mal, faça todo o bem que você puder e controla a sua mente, né? Então, o Buda, o ensinamento dele é isso, gente. Para de fazer o mal, porque enquanto você está fazendo mal, você só confunde mais as coisas, só produz mais ignorância, só produz mais sofrimento, né? Então, tem que parar de fazer o mal. Não adianta você querer seguir, pensar, meditar na vacuidade se você está fazendo mal. Você não vai meditar na vacuidade, você vai perder tempo achando que você está meditando e não está meditando nada, né? Você só está, a sua mente se autoiludindo no processo. Então tem que parar de fazer o mal, né? E para isso a gente tem que observar as nossas emoções, a gente tem que enxergar as emoções, identificar essas emoções, perceber elas e não aceitar o domínio delas, entende? Isso é uma experiência que é possível fazer. Quando você para, você enxerga uma emoção, tudo, você pode tomar a decisão de falar: não, eu não vou fazer isso, né? Eu estou com raiva, eu vou sair daqui, porque se eu continuar aqui, eu vou dar um soco, sabe? Ou então eu vou matar essa pessoa. Então eu vou sair daqui. Eu não vou fazer com que deixar a minha raiva se transformar num ato, né? Eu vou para um canto e vou esperar a raiva passar. Vou respirar, fazer, né? Fazer chinê e tudo, acalmar. E enquanto a raiva não estiver passada, eu não vou encontrar com aquela pessoa de novo, porque senão não vai dar certo, né? Então, isso é possível a gente fazer, né? Já é uma ação, né? Nossa, isso já é bom demais. Se a gente conseguir começar a fazer essas coisas, não só com a raiva é uma emoção muito desagradável, muito ruim de sentir. Então a gente consegue até lidar com a raiva, né? Mas assim, o desejo é uma emoção que a gente deseja ter, né? Então é mais difícil a gente perceber o quanto que o desejo também, e tanto quanto a raiva, é extremamente nocivo e produz muito sofrimento, né? E o orgulho e a inveja não é bom de sentir, né? Mas o orgulho é bom, né? Assim, para o ego, pelo menos, né? Então, esses sentimentos, o desejo e o orgulho são mais difíceis da gente entender por que, que a gente tem que se livrar deles também, né? Não deixar eles tomarem conta. Essa que é a história, né? Então, os bodhisattvas percebem que todas essas emoções perturbadoras, elas surgem também de uma mentira, surgem porque a raiz das emoções perturbadoras é o nosso ego, né? Quem sente raiva sou eu, né? Quem sente desejo sou eu, quem sente inveja sou eu, né? Se você tira a, o eu, uma raiva que aparece em você, mas se você tira o eu do circuito,
essa raiva ela se transforma, ela não é mais a raiva, né? Ela muda, né? Se, se o que eu desejo para mim, por exemplo, eu tiro o eu e passo a desejar para todos os seres, né? Não é mais um desejo nocivo como é. Então, à medida que quando a gente tira o eu do foco e a gente começa a pensar, a funcionar, pensando nos outros seres, colocando o bem dos outros seres na nossa frente, essas emoções elas se desmancham e vão perdendo essa capacidade de produzir ações negativas. Se eu tenho um desejo de que todos os seres sejam felizes e eu começo a trabalhar para isso, eu não produzo karma negativo, eu só produzo mérito, né? Isso só vai me ajudar na frente. Então, é a transformação da emoção que acontece a partir do momento que você tira o eu e coloca o bem do outro na frente, né? É, vamos adiante aqui, gente. A gente quero terminar essa sanga aqui. Vamos ver como que diz aqui o texto e os comentários, né? Esses bodhisattvas conhecem a talidade, pois eles sabem que os seres são, em essência, pacificação, que, pela sua natureza, eles são perfeitamente puros e que as emoções perturbadoras são extintas desde sempre. O ponto delicado do não-eu, que ele falou antes, né? E de todos os fenômenos, é o que chamamos de individualidades e elementos separados. Essa compreensão está ligada à não aniquilação dos indivíduos e dos elementos separados, em função do seu caráter pacífico desde a origem. O que ele está querendo dizer com isso? Os bodhisattvas percebem o caráter naturalmente luminoso da mente e também a destruição desde a origem das impurezas dessa mente. Aqui, o que ele está dizendo, nessa experiência dessa vacuidade, dessa extinção, o que se extingue é a mentira, né? O que se extingue é a ignorância, é a visão equivocada, são as emoções perturbadoras, são os pensamentos equivocados, são as formações kármicas que perturbam a mente, que tem como origem a ignorância fundamental, né? A ignorância produz todos esses elementos negativos. Então, quando você percebe que essa ignorância significa uma mentira, ela não tem existência real, ela é uma mentira. É isso que quando o pessoal fala assim, equivocadamente, as pessoas dizem: ah, o Buda diz que nada existe, que tudo é ilusão. Primeiro, o Buda nunca falou uma barbaridade dessa, né? O que é esse tudo é ilusão de que se atribui ao Buda? O que é ilusão? É a ignorância. A ignorância é a ilusão. A ilusão cria um falso mundo onde a gente sofre, né? A ilusão cria um samsara e nesse samsara a gente sofre, né? E sofre principalmente porque isso é uma mentira. Se a gente estivesse vivendo uma verdade, a verdade, que é a verdade que a gente percebe com a mente luminosa, não tem nenhum sofrimento, não existe sofrimento na verdade. Por isso é que o nirvana, a extinção da ignorância, é a extinção do sofrimento, completo do sofrimento. Não existe mais sofrimento, só existe a felicidade, né? O estado de puro de felicidade. O caminho do despertar é um caminho da felicidade, não é um caminho de sofrimento. Sofrimento não produz felicidade. Sofrimento só produz sofrimento. Sofrimento não leva a gente ao despertar, só leva a gente para o samsara, né? O que leva a gente para o despertar é a felicidade. E a felicidade a gente só sente quando a gente está experimentando as influências dessa mente de Buda, né? Quando a gente está sendo compassivo, quando a gente está sendo amoroso,
quando a gente está pensando nos outros seres, aí é que a gente tem uma felicidade indestrutível, né? Então, o que ele está querendo dizer? Que o que se aniquila é tudo que é adventício. A individualidade não se aniquila. Essa é uma compreensão importante. Nós vamos aniquilar o eu, mas nós não vamos aniquilar a individualidade da nossa mente. Existe uma individualidade da nossa mente. Isso é percebido pela sabedoria discriminativa de Amitabha. Existe um indivíduo ali. O que não existe é o eu. O eu é que é um tirano, um que ocupa, né? É um ditador tirano que ocupa a sede do poder e diz que ele é o que é o rei daquele lugar, né? Essa individualidade que você se refere é o que a gente escuta por contínuo. É o contínuo. Isso é o contínuo, né? Então, existem as individualidades dos seres e os fenômenos, os elementos separados. Os fenômenos separados, existe a individualidade dos fenômenos, né? Também. Mas isso então o que é destruído é tudo que é adventício. Então isso é o que significa aquele conhecimento profundo sobre a verdadeira natureza dos seres e dos fenômenos. Sobre a multiplicidade, aquele ponto da sabedoria da equanimidade, a gente tem o próximo versículo que ele diz o seguinte: os bodhisattvas conhecem a existência em sua multiplicidade, graças à sua inteligência, que percorre todo o cognoscível, e também pelo fato que eles percebem a natureza do onisciente presente em todos os seres. Em tibetano, esses bodhisattvas conhecem a multiplicidade graças à sua inteligência, que realizou a natureza última do cognoscível, e também porque eles veem que em todos os seres existe a natureza do onisciente. Então, pelo fato deles terem tido essa experiência de utilizar esse aspecto da mente, que é o prajna, que é essa sabedoria, essa inteligência interior, que percebe a natureza dos seres, né? Percebendo a natureza dos seres, eles fazem uma varredura, assim, e veem que todos os seres também possuem, na mesma profundidade, a mesma natureza última, né? E com isso então eles percebem que em todos os seres está presente a natureza do onisciente. Esse onisciente é o estado de Buda, né? Então, essa onisciência do estado de Buda, ela está presente dentro da nossa mente. Ela é a natureza da nossa mente. O conhecimento fragmentado que a gente tem é o máximo de conhecimento que a gente adquire com a nossa mente perturbada, né? Ele é extremamente limitado e ele acaba por ser limitado, ele traz sofrimento, né? Então, graças à sua sabedoria supramundana, os bodhisattvas percebem a existência do germe de Buda, Tathagata Garbha, em todos os seres, mesmo aqueles do mundo animal. Esse é um ponto interessante. Aqui, pela primeira vez, Maitreya traz a ideia do germe de Buda, o germe da mente de Buda, né? Tathagata Garbha. Tathagata significa Buda, Garbha, semente, germe, né? Vai ser o quarto ponto. A gente já vai estar vendo isso. Então, pela primeira vez, a gente vê aparecer aqui. Tudo isso ele está mostrando, ele está levando ao ponto de que a mente, a verdadeira natureza da mente dos seres é essa mente de Buda. Então, todos os seres possuem essa mente de Buda em germe, em semente, né?
isso dá para a gente aquela ideia de que é algo que precisa se desabrochar, precisa se desvelar, né? Porque quando a gente vê a partir do, do relativo, da verdade relativa, então a gente percebe os seres possuem o germe da mente de Buda, a verdadeira natureza deles é o germe da mente de Buda. Então todos os seres são extremamente preciosos. Nenhum pode ser nenhum é desprezível, nenhum pode ser deixado de lado. Todos são preciosos, todos possuem o germe da mente de Buda em si. Sabe? Pode ser o maior bandido, pode ser o maior crápula, um monstro que seja, de todas as naturezas, mas ele possui esse germe de Buda ali, ele não pode ser deixado de lado. É importante saber que existe o germe da mente de Buda, existe uma massa de ignorância que faz com que essa pessoa, esse ser, produza tanto sofrimento para os outros. Mas isso não é a verdadeira natureza dele. A verdadeira natureza dele é esse germe da mente de Buda. Tudo isso tem a ver com o sofrimento em que ele está mergulhado, de estar mergulhado nessa ignorância. Então, o que a gente tem que fazer é destruir a ignorância e não destruir o ser. Né? Isso é um ponto. Às vezes a gente tem vontade de matar, mas a gente não vai matar o ser. Vamos matar a ignorância que está produzindo sofrimento nele e para todos os outros. Né? Então, aqui ele fala que todos os seres possuem isso. Então, isso é o primeiro ponto para a gente entender, então, o que, que é essa natureza de Buda, né? Mesmo aqueles do mundo animal. Então, a gente entender que mesmo os gatos, as formigas, aranhas, né, escorpiões, eles possuem uma mente. Essa mente, eles possuem um germe da mente de Buda ali. Esse germe é diferente do germe que nós possuímos? Não, não é diferente, porque o germe da mente de Buda é igual para todos os seres. Está muito mais longe deles alcançarem o desabrochar pleno desse germe e alcançar o estado de Buda? Está, né? Está. Por quê? Porque o mundo humano é um mundo mais feliz do que o mundo animal, ok? E também porque no mundo humano a gente tem é o que tem as melhores condições, as melhores possibilidades para a gente conseguir alcançar o despertar. Então, realmente, nós como humanos temos uma vantagem a mais. Temos essa existência humana que a gente tem, ela é bastante valiosa por isso, né? Então, essa percepção que os bodhisattvas têm, ela de perceber o germe de Buda em todos os seres, ela acontece na primeira terra de Bodhisattva, que quando a gente percebe que essa essência absoluta, essência última dos seres, ela é onipresente. Isso vem, logicamente, isso é óbvio, logicamente. Se a mente de Buda ela abrange todo o espaço, não existe nenhum lugar do espaço onde o Buda não tenha, não tenha conhecimento, onde a mente dele não esteja presente. Se a mente de Buda abrange todo o espaço, então ela abrange todos os seres, abrange todos os fenômenos, todas as coisas, né? Então, e ela está igual em todos os pontos. O Buda não coloca a mente dele mais num ser do que num outro. Ele vê todos, né? Dessa forma igual. Então, vamos aqui partir para terminar esse capítulo. Essa consciência é a visão que provém do seu conhecimento transcendente interior. Ela é pura na esfera imaculada, porque ela é sem apego e sem obstáculos, porque ela é sem apego e sem obstáculos.
ou em tibetano, essa realização assim definida é a visão de sua própria consciência interior. Ela é pura, pois ela é sem apego, sem entraves, na esfera imaculada do Dharmadatta. O que ele está querendo dizer? Que essa compreensão que os bodhisattvas têm, isso provém do seu prajna, né? Olha, o Maitreya ele está ensinando para a Sangha sobre a prajna paramita. Então ele está falando, os bodhisattvas eles possuem essa visão da vacuidade por causa da prajna que eles têm. Prajna é essa qualidade da mente de investigativa que busca encontrar o fenômeno e tentar enxergar as coisas exatamente como elas são. É por isso que é chamado de conhecimento transcendente. A prática que eles tiveram de acumulação de mérito, olha que os bodhisattvas, como é que os bodhisattvas chegaram lá? Começaram acumulando mérito e meditando para acumular sabedoria. Meditando para perceber suas emoções, conseguir se libertar das emoções, primeiro, deixar de fazer ações negativas, ou seja, eliminar o karma, a produção de karma negativo. Depois, observar as emoções, entender o funcionamento delas, não seguir as emoções, tá? Aí, observar os seus conceitos, os seus pensamentos, os seus preconceitos, os equívocos da sua mente, como que você foi condicionado a pensar de uma determinada forma. Todo esse processo mental grosseiro, observar isso e abandonar isso, né? Para poder chegar a pacificar a mente e ter essa percepção pura da mente de Buda. Então, quando você pacifica isso, aí que você vai utilizar como meio para conhecer o fenômeno, já que você não vai usar o seu raciocínio, você vai usar o seu prajna, que é contemplar o fenômeno e enxergar ele na sua essência, né? Então, isso os bodhisattvas fazem. Por que eles fazem isso? Eles percebem essa natureza profunda dos fenômenos. Esse conhecimento que os bodhisattvas adquirem com esse experiência do prajna, ele é impossível de ser transmitido para outros seres, porque ele não tem conceitos, ele não tem palavras. Então, não tem como você transmitir isso. O que você vai transmitir para os outros seres, quando você vai falar sobre a sua experiência, é uma redução, é um simulacro, é uma caricatura daquilo que você viveu, né? Então, é isso que o Buda fez ensinando para a gente. Os ensinamentos do Buda são uma caricatura da experiência iluminada do Buda, né? Tudo que o que eu estou falando aqui é fazendo a caricatura da caricatura da caricatura, né? A gente tem que entender que isso não é a prajna paramita, isso não é a vacuidade, isso não é a verdadeira essência dos seres, isso é algo que a gente só é possível a gente experimentar isso através de um processo meditativo e utilizando essa qualidade adormecida da nossa mente, que é dessa contemplação, essa qualidade de ver as coisas como elas são. Então, essa compreensão, como ela busca ver os seres na sua totalidade, na sua essência, ela é livre de apego e é livre de obstáculos. Ela é livre de apego porque você não vai deixar com que o seu eu entre na frente da sua percepção e dê uma característica para aqueles seres que se é uma característica sua, do seu apego. Você tem que tirar o seu apego para você ver as coisas como elas são. Se você vai ver, vamos supor, uma laranja, se você gosta de laranja, se você vai ver a laranja com apego, você já não viu mais a laranja. Você está vendo o que a laranja significa para você. Se você não gosta de laranja, se você odeia laranja e aparece uma laranja, você vai ver a laranja com a sua aversão. Você vai ver só a aversão que ela produz em você. Nos dois momentos, a gente não viu o fenômeno como ele é.
a gente viu como que a gente reage a ele. Então, por isso que, como eles vão buscar ver o fenômeno como ele é, toda essa parte do eu, ela é deixada de lado, né? E também ele é desobstruído, não tem obstáculos, porque com isso você consegue perceber que toda a realidade, todos os seres, todos os fenômenos, eles possuem essa mesma natureza. Ali ele fala também tanto os seres humanos como os animais, não é? Isso é interessante. A gente vê tem algumas correntes do pensamento budista, né? Tem uma corrente que diz que essa experiência da mente, do germe da mente do Buda está presente nos seres humanos e nos animais, os seres que têm corpo. Estaria colocando fora disso os outros seres? Não vejo assim, porque eu acho que os outros seres também possuem um corpo, não um corpo físico aqui, mas eles também possuem um corpo. Mas não contempla os outros, o aspecto inanimado. Então, assim, seria todos os seres animados, seres que possuem uma individualidade, um corpo, uma mente. Existiriam os seres inanimados, que não têm o germe da mente de Buda. As pedras, as plantas, as árvores, etc. Tem uma outra corrente que diz que não, que a mente de Buda também está presente em todos os seres, entre aspas, inanimados. Então, que também as pedras e também as plantas e também as árvores também possuem a mente de Buda. Eu não sei dizer quem está com a razão, só estou dizendo que tem essas duas correntes de pensamento, né? Não sei te dizer qual que é, né? O Titamata é isso, né? Tudo só existe a mente, nada mais da mente. Sim. Tudo mais do Zen budismo. Deu essa sensação de que talvez... Eu não sei dizer se especificamente se eles o que eles veem em relação aos fenômenos. Porque eles podem entender os fenômenos como aspectos da mente, mas não entender como tendo um germe dessa mente, né? Eles podem entender como uma produção da mente. Ok, com isso a gente termina esse trecho que fala sobre Sangha. E a gente passa a entender, olha só, né? Onde que a gente foi parar, né? A gente passa a entender Sangha de uma forma bastante diferente, né? A Sangha dos Bodhisattvas, e a partir da Sangha dos Bodhisattvas a gente começa a perceber também que os outros seres têm esse germe de Buda e eles são, tanto quanto nós estamos buscando alcançar o estado de Buda, eles também vão alcançar um dia. Então eles também fazem parte de uma comunidade, de um outro tipo, de uma comunidade de todos os seres que possuem o germe de Buda, né? Isso não é isso que é chamado de Sangha aqui. Sangha ele fala bem claro, é aqueles que não voltam para o samsara, né? Só voltam deliberadamente. Mas faz a gente sentir uma certa irmandade com todos os outros seres também, né? Vamos terminar aqui. A gente vai retornar aos nossos estudos em setembro. O mês de agosto agora, eu não tenho certeza se é o Lama Wangdu ou se é Lama Pelmo. Lama Pelmo, né? Pois é. Mas, enfim, eu vou estar de volta aqui em setembro. A gente vai continuar com esse estudo do Uttara Tantra Shastra, porque ele nos permite ver vários aspectos, né, dos ensinamentos budistas. Vamos fazer então aqui a dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção.
pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.